sobretudo assim, um aparato que coloca o poder público próximo das pessoas. E quando eu falo isso, não é só para os jovens, é para jovens de todas as idades. Dando significado ou ressignificado para um lugar que já foi um shopping de Campo Grande, que ficou esquecido por um bom tempo, e hoje é um ponto onde as pessoas são felizes e elas têm perspectiva. Qual que é o próximo passo? Porque recentemente você inaugurou até uma plataforma online com muitos cursos, ou seja, dando aquele recado para o Campo Grandense, assim, olha, só não estuda, só não se aperfeiçoa quem não quiser. Exato. O próximo passo é fazer com que tudo isso que a gente criou funcione. Com a muitas mãos, não fiz nada disso sozinho, tem toda uma equipe por trás, tem todo um respaldo dos gestores, no caso da nossa prefeita Adriane Lopes, é fazer com que isso chegue ao maior número de pessoas possível. Uma vez que a gente testou uma política pública, uma vez que ela foi validada e que ela realmente mudou a vida de alguém para melhor, o meu anseio é que ela chegue para os jovens que nem sabem que existe a Secretaria da Juventude. E tem muitos, infelizmente. Muitos, porque é a secretaria mais nova da prefeitura. Então, um desafio nosso é fazer com que a mais multidisciplinar também, né? Porque ela ela é quase uma secretaria de educação, ela entra em vários setores, saúde, empreendedorismo, questão da saúde mental, como você disse, emprego, qualificação. Então a gente tem muitas iniciativas que a população ainda não conhece, e o meu maior desafio é fazer com que isso seja popularizado, porque quanto mais popular for uma política, mais ela acaba se tornando uma política de Estado. Porque tem gente que se preocupa, Michael, e se você sair, se você for para outro desafio, como fica? É verdade, as políticas públicas, quando criadas e são aprovadas e validadas como é a nossa, elas têm que ser encaradas como uma política de Estado, com investimento robusto, com uma precisão na aplicação desse investimento. Então, um desafio nosso é fazer com que a Secretaria seja cada vez mais conhecida e que as políticas de juventude sejam um direito que o jovem já, desde a infância, ele já comece no sentido dele se tornar um cidadão, ele comece a exigir os direitos que ele ajudar nessa alavanca, né? Em 2018 você deu esse mesmo recado, falou isso logo depois de ganhar um prêmio nacional e citava, inclusive também como um grande ganho para Campo Grande, uma lei municipal que garantiu hoje toda essa estrutura que existe, né? As pessoas elas não sabem como funciona a gestão pública, criticam tanto a política, os políticos, as estruturas, né? A prefeitura, a Câmara, a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, mas é muito lerdo para se construir algumas coisas, é muito difícil. Para hoje existir uma Secretaria Municipal da Juventude, foi antes uma subsecretaria. E antes de ser subsecretaria, era uma salinha. Começou como coordenadoria muitos anos atrás, quando o Nelsinho era prefeito. E como que joga esse fermento para a coisa ir aumentando? Estudar, porque para você criar uma política pública na capital, você tem que criar ela em duas frentes. A primeira frente é criar uma consciência entre os jovens de que eles têm um direito. No caso, é o direito que se cumpre o Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude tem lá as prerrogativas dos estados, da União e dos municípios em relação ao que o jovem tem como direito preconizado e garantido em lei. Então, quando já se tem em lei que o poder público tem que criar políticas para um grupo específico, no caso os jovens, a gente parte do primeiro princípio, que é conscientizar a juventude que eles têm direitos, ponto. Não é favor que o Estado faz, é um direito porque está garantido em lei. Segundo, conscientizar os políticos. Nem sempre os políticos são gestores. Tem político que não tem histórico de gestor. Você fala de ver visão a médio e longo prazo. De entender, dos políticos entenderem a necessidade dessa política pública. Porque tem político que pensa assim, poxa, mas se na escola já tem ar-condicionado, tem merenda, fiz ampliação da escola, tá pago? O que essa gurizada tá reclamando? Se não tá na escola é vagabundo. E nisso a atual prefeita ela tem um grande valor, né? Porque ela não olha Campo Grande pro período dela, ela olha para frente e até por isso foi resolver gargalos anteriores que estavam ali e apostou e potencializou a Secretaria da Juventude, inclusive te trazendo de volta. Mas o grande vilão da sua vida pública, na sua jornada, foi vencer a superficialidade. Você é de uma época que falar em política para a juventude era a carteirinha de estudante. Uhum. Era só isso. Falar, o que distribuir preservativo em véspera de carnaval. Sim. Maio Amarelo distribui folder falando sobre o impacto dos acidentes nas
Santa Casas da vida. E você vida. falava, gente, é mais que isso. Mas como? Não, tem um projeto, eu preciso aplicar, precisa ser uma coisa que seja um ano inteiro. Você venceu essa época e esses conceitos. Hoje, olhando para trás, ninguém faz ideia, né, do quanto que era raso a discussão e quanto que o jovem não tinha espaço na política e ficava como um nicho de reclamação. Não tem chance e tal. Você servia só para organizar a campanha. Tem um grupo de jovens. Todo político tinha um grupo de jovens. Hoje o jovem decide. Hoje o jovem está virando candidato. É verdade. E assim, não só aqui em Campo Grande, mas em todos os lugares. Ter participado desse amadurecimento e simbolizar isso para ti, sendo quem você é, né? Um cara do resultado, um cara do projeto, tem para ti um apreço a mais? Porque você não seguiu nos últimos anos uma linha que todo o Brasil seguiu da polarização. De buscar um extremo, de se acomodar num grupo, de buscar aquele discurso mais fácil, de aprovação. Não que todo mundo não tenha o direito de fazer suas escolhas, mas muitas vezes essa polarização aliena a realidade, né? Você, como volto a dizer, para se realizar alguma coisa na gestão pública, haja projeto, haja convencimento, haja conversa sobre parceria e paciência com o tempo. A política de campanha, a política da dialética, tudo bem, ela é quente, ela se resolve numa mesa e tudo mais. A do dia a dia, ela é mais pesada, ela é mais complicada, ela exige mais, né? E você escolheu não ser isso durante esse bom tempo. O tempo vai dizer se foi uma escolha boa ou ruim, mas a princípio possa ser uma escolha boa, porque você ganhou mais força nesse personagem que você era na vida pública. São 3 fatores importantes que você acabou de dizer. O primeiro fator, aquele que adota uma narrativa de extremo esquerdo, extremista de esquerda. Aquele que adota uma narrativa de extremismo de direita. Entre aquele que está na narrativa da esquerda e aquele que está na narrativa da direita, existe um terceiro perfil, que é aquele que tem que ter muita personalidade para não jogar o jogo da narrativa da fácil fala, da narrativa do jogar para a plateia e assumir uma postura de nem tanto lá, nem tanto cá. Nem tanto um tá errado, nem tanto um tá certo. No Brasil a gente tem preconceito. Acho que isso é o maior desafio. Tem preconceito com o mediador? Você é um mediador. Para você conseguir tudo que você fez na sua vida. Eu costumo me enxergar, eu sou prático e de resultado. Se eu tiver uma plateia com 100 pessoas e falar, quem aqui quer uma educação de qualidade para os nossos filhos? 100 pessoas vão levantar as mãos. Mas se eu falar quem aqui é direita ou quem é esquerda, 50 vai levantar de um lado, 50 vai levantar do outro. Eu sou do perfil assim, já que nós queremos uma educação de qualidade, o que nós podemos fazer juntos hoje para conseguir uma educação de qualidade? Então eu não consigo me imaginar num extremo falando que a ideia do outro está errado. Eu consigo me imaginar olhando todos os polos e falar o que juntos podemos construir. Um mobilizador, então, não um mediador. Isso me traz um desafio, porque isso não agrada as pessoas. A maioria das pessoas hoje que são rasas, elas querem saber, você é contra quem? Eu não sou contra ninguém, eu sou a favor daquele que precisa ser ajudado. Porque os agentes públicos, eles estão aí para ajudar quem precisa ser ajudado. E essa narrativa de que, ideológica, de eu preciso ter um time, é uma narrativa de quem não estudou, de quem não entende nada de política e de quem não tem empatia e amor ao próximo. E noção de equipe também. Quando você monta um projeto, você monta uma equipe com os recursos que tem e com a visão de desenvolvimento que aquilo envolve. Isso é nas startups, nas empresas que dão certo e tudo mais. Essa noção de time, vencer para o outro perder, ela é um pouco restrita, né? Agora, essa conversa mais séria, mais organizada com o eleitor, né, e com o cidadão, envolve também conscientizá-lo. Né? A política nos últimos anos ela virou uma novela, ela virou o que é a internet. Virou um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Cada um tem que ter a sua torcida. Isso. E não importa o quão ruim vá o meu time, eu não mudo de opinião. E sendo que todos nós somos o time, né? Todos nós precisamos vencer com o que tem em mãos, né? Com a condição que existe para isso. O jovem, você acha que ele tem mudado a consciência política dele? Você que lida diretamente com essa galera e tem também gente especializada que está acompanhando, porque o jovem sofreu muito nos últimos anos, né?
Você sempre falou muito disso também, desse endividamento do jovem, dessa dificuldade, às vezes ter que ajudar na família e começar a trabalhar mais cedo. Você passou por tudo isso e conseguiu estudar, mas alguns não conseguem, ou até conseguem, mas acabam desistindo e tal. Se tem alguém que sofreu muito na crise, foi os jovens e os mais velhos, né? Que passaram a ser mais arrimo de família ainda. Exatamente. Eu penso que o jovem, do ponto de vista da consciência política, ele nunca teve tanta oportunidade quanto está tendo agora, porque ele é bombardeado o tempo todo de informações. Ocorre que essa atual geração, eles são muito introspectivos. Eles, para se posicionar, é muito mais difícil hoje um jovem se posicionar do que era anos atrás. Por quê? Porque no digital, ele pode até curtir, comentar, compartilhar, mas nada vai superar o dia a dia, a interação entre pessoas. E hoje os jovens estão com essa dificuldade de interagir entre as pessoas. Isso é um desafio para você formar novos líderes. A não ser que você seja um líder de juventude na internet, como tem também. Mas no dia a dia, de visitar uma comunidade, de arregimentar uma escola em torno de um projeto, um bairro, uma igreja, a gente está perdendo a capacidade de fazer com que esse jovem lidere os processos. E esse é um desafio da política que a gente também tem que atuar. Porque em algum momento ele vai ter que ir para o mundo real, né? No trabalho não ele vai ter que estar lá presencialmente. Uma hora vai ter que desligar o computador, uma hora acaba a bateria do celular. E aí, irmão? Uma hora você vai ter que trabalhar, vai ter que lidar com gente. Né? Se você não vive do digital, uma hora você tem que lidar com gente. E aí? O que vai acontecer?